Imagine que você está num grupo de ufologia onde você é apaixonado por uma das garotas que está nesse grupo. Agora imagine que o único problema é que sempre que essa garota se aproxima de você, ela fica invisível. É isso que nós vamos ver na parte 1 de Vênus Invisível. Sim, eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes porque aqui tem vários contos do Junji Ito e eu não quero que esse vídeo fique muito longe. Apesar que o vídeo vai ficar, toda a história de Junji Ito, o vídeo fica gigante. Então se vocês não quiserem que o Bilhões Solitários vá atrás de você, eu digo para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar qual a história que você mais gostou dessa primeira parte do Vênus Invisível, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês tentarem, porque a história vai começar agora. Ah, mas quem são os Bilhões Solitários? Vocês vão descobrir. A história começa com o homem passeando com o seu cachorro, e quando o cachorro dele passa por um córrego, ele começa a latir por algum motivo para lá. E quando aquele homem olha para aquele córrego, ele percebe que tem duas pessoas mortas, uma costurada na outra. Isso obviamente vira repercussão nacional ali, várias pessoas comentando sobre esse caso bizarro, ninguém sabe quem fez isso, quem seria doentio a esse ponto. E é quando nós conhecemos o protagonista dessa história, o Micho. O Micho, ele é um hikikomori, que para você que não sabe, são aquelas pessoas que ficam isoladas do mundo, ficam só trancadas no seu quarto, não saem pra nada, meio que são solitárias, as pessoas não gostam de interagir tanto assim. Acontece que a mãe dele fala que ele recebeu uma carta de uma aluna da escola que ele participava, falando que eles vão fazer uma confraternização com a turma que o Michio fazia parte. O Michio, ele pega a carta, ele lê, ele lembra até da Mitsuko, que era uma garota que ele achava bastante bonita e tal, só que ele não tem certeza se ele quer ir nesse encontro ou não. O bizarro é que enquanto ele está pensando se ele vai ou não nisso, o rádio que ele está ouvindo música começa a ter uma leve interferência de alguém falando que todos que se sentem solitários, que é para se juntar a eles, para se tornarem os bilhões solitários. No outro dia, esta Natsuko, ela vai até a casa do Micho para ver se ele vai ir para o encontro de adolescentes da turma deles e tal, só que o Micho, ele nem sabe se ele quer ir ou não. Só que para fazer ele meio que mudar de ideia, ela fala que ela com o pessoal tá ali numa cafeteria conversando, então ela leva ele para lá. Ele vai lá meio que contra a vontade dele, ele é meio introvertido, então ele não conversa com as pessoas ali. E é quando ele descobre que a Natsuko, ela já tá noiva do outro cara que tá ali. Então meio que já acabou aquele encontro pra ele, então ele vai embora. Quando o Micho ele tá indo embora, ele começa a reparar que tem várias pessoas aterrorizadas olhando de novo para um córrego. E quando ele olha para lá, ele percebe que tem mais pessoas mortas costuradas ali. E que não só isso, passa um avião lá do alto e ele começa a soltar pequenos panfletos. E esses panfletos é justamente desses bilhões solitários. Quando ele vai para casa, a mídia de novo está em cima desse caso, querendo saber o que são esses bilhões solitários, e eles acreditam que é até um grupo de psicopatas, porque não teria como fazer aquilo ali sozinho. O Micho, vendo toda essa repercussão e ficando cada vez mais assustado, ele liga para Natsuko falando que não seria uma boa ideia eles fazerem esse encontro da turma agora, já que está tendo todo esse problema aí com esses psicopatas. Só que a Natsuko, ela é totalmente irredutível, ela fala que vai ter esse negócio, eles não podem cancelar, já tá tudo marcado, que não vai acontecer nada, pra ele ficar tranquilo, e ele meio que acaba cedendo. O problema é que no dia seguinte, várias pessoas são encontradas, e o mais perturbador de tudo isso é que elas foram usadas como enfeites de Natal em árvores que estavam ali no centro da cidade. Por conta disso, foi instaurado um estado de emergência ali na cidade e ninguém poderia sair, ninguém poderia ir em lugares que tivessem uma aglomeração muito grande de pessoas. Só que mesmo assim, como já estava tudo certo para aquele encontro da turma do Michio acontecer, eles até abriram uma exceção. E para evitar que alguma coisa acontecesse, a polícia estava em peso naquele lugar. O Michio, ele sente que vai acontecer alguma coisa, então ele decide ir. Só que como ele é um cara muito estranho, ele tá vestido de uma maneira esquisita, os policiais até desconfiam dele. Só que quando a Natsuko vê os policiais implicando com ele, ela vai lá e fala que ele é um aluno, então eles meio que liberam ele. O problema é que quando eles entram na sala onde ia ter todo aquele evento, não tem mais ninguém lá, todo mundo desapareceu. A polícia obviamente manda eles para casa e começa a procurar todo mundo igual uns malucos, e eles descobrem que
todos foram costurados. Depois disso, obviamente, os dois ficam aterrorizados e a Natsuko, ela fica até mesmo mais depressiva que o Nishio, porque até mesmo o noivo dela foi morto nesse incidente. Então ela fala que ela tá bastante solitária, ela não aguenta ficar isolada na casa dela. E para tentar ajudar ela, ele até se oferece para ir na casa dela. Quando ele tá indo na casa dela, ele percebe que tem jatos da Força de Defesa indo ali para a cidade. Então ele acredita que agora vai ficar tudo bem, já que a Força de Defesa do Japão tá ali na cidade. Então eles vão dar um jeito em tudo isso. Ele corre feliz da vida para a casa da Natsuko, só que quando ele chega lá, ele percebe que ela tá costurando os pais dela. Ou seja, ela é um dos membros dos Bilhões Solitários. A história começa com uma escritora indo até uma loja de cadeiras, imóveis usados assim. Ela vai até lá e ela começa a conversar com o vendedor, o dono daquele lugar. Ela precisa de uma poltrona confortável, porque como ela é uma escritora, ela trabalha muito tempo sentada. Então, se ela tiver uma poltrona bastante confortável, ela vai conseguir escrever boas histórias. O vendedor então leva ela e mostra uma poltrona bastante bonita. E ele começa a falar sobre a história daquela poltrona. Ele fala que aquela poltrona era de uma mulher que era uma escritora muito famosa. Então ele começa a contar a história dessa mulher para ela. Ele começa a falar que essa mulher ela sempre escrevia contos magníficos, até o dia que ela recebe uma carta contando uma história assustadora. Naquela carta conta a história de um homem que ele é obcecado por uma mulher. Ele acaba construindo uma poltrona com um jeito que ele consiga ficar dentro da poltrona, assim ele estaria sempre perto daquela mulher. Depois disso, ela acaba recebendo outra carta falando que era na verdade uma história de ficção que aquela pessoa estava criando. No outro dia, ela vai entregar a nova história para o editor dela, ele lê, ele acha muito bonito a história, só que ele fala que o último conto que ela fez ficou em segundo lugar, porque o que ficou em primeiro lugar era justamente aquela história que mandaram para ela na carta, do homem que se escondia dentro de uma poltrona. O estranho é que ele fala que assim que a história desse homem da poltrona ficou em primeiro lugar, eles tentaram entrar em contato com o cara, só que ele não responde às cartas. E quando eles foram para onde esse homem supostamente morava, eles não encontraram nada, não tinha nada lá. Depois de um tempo, ela volta para casa dela e quando ela senta na poltrona dela, ela começa a meio que ter uma sensação um pouco estranha com aquela poltrona. Naquela noite, tanto a escritora como o marido dela, eles vão dormir quando eles começam a ouvir estranhos barulhos na casa. O marido e a esposa começam a verificar toda a casa para ver se tem um ladrão ali. E quando eles vão no quarto onde está essa poltrona, a escritora tem a impressão de ter visto um rosto naquela poltrona, como se tivesse alguém escondido lá dentro. Tanto o marido dela como os empregados começam a revistar toda aquela poltrona. O marido dela até espanca a poltrona com um cabo de vassoura, só que como não tem sinal de ninguém lá, meio que não tem nada, como se fosse paranoia da cabeça dela. Só que mesmo assim, ela começou a evitar aquela poltrona, porque ela sente que tem alguma coisa estranha acontecendo com ela. O problema é que ela começa a receber cartas de alguém falando que está bastante chateado porque ela nunca mais sentou naquela poltrona. E essa pessoa fala que ela sabe que quando ela não senta naquela poltrona, a escritora fica com um bloqueio criativo, então ela não consegue ter ideia para fazer nada. De novo, a escritora fala para o marido dela que tem alguma coisa errada com aquela poltrona, só que ele não acredita nela. E como ele já tá bravo, ele vai pro quarto dela e ele acaba sentando na poltrona. Percebendo que talvez ela esteja realmente meio paranoica e tal, ela vai lá pedir desculpa para ele. E é quando o marido dela cai morto e ela percebe que de dentro daquela poltrona alguém esfaqueou o marido dela. É dito que por causa disso a polícia foi pra lá e tal, uma treta gigantesca aconteceu. E o mais assustador é que quando eles abrem a parte de trás da poltrona, mostra que de fato tinha espaço para uma pessoa ficar ali, que tinha comida, água o suficiente para ele conseguir sobreviver lá dentro. Nos dias atuais, aquele vendedor continua falando que eles nunca encontraram esse assassino. E como ele tá vendo que ela não tá acreditando tanto nessa história, ele começa a soltar a cobertura da parte de trás dessa poltrona. E quando ele solta, dá pra ver que tem duas pessoas ali dentro. É revelado que aquele homem acabou pegando aquela escritora, deixando ela ali dentro, e os dois até mesmo tiveram filhos juntos. E que, para surpresa daquela mulher, esse homem é um dos filhos dela. Aquela escritora, obviamente, ela sai correndo de lá, ela volta para casa dela. O problema é que ela tá tendo um bloqueio criativo, ela não sabe o que escrever. E é quando toca a campainha dela falando que tem uma encomenda para ela, só que ela não lembra de ter encomendado nada. E quando aquelas pessoas desembrulham tudo, mostra que é justamente aquela poltrona. E ela vê que na parte de trás dá para ver claramente que tem alguém lá dentro.
A história começa com uma garota rezando na varanda do apartamento dela, quando ela avista no céu um OVNI. Ela vendo que tem uns amigos dela ali na rua, em especial o Murata, ela chega até lá para perguntar se eles viram aquele OVNI também. O estranho é que conforme ela vem se aproximando deles, ela fica invisível. Ela conversa com eles como se ela estivesse ali, só que todos nem respondem porque eles não sabem exatamente o que está acontecendo. É quando o Murata ele começa a explicar como que isso começou. Ele fala que a cidade dele é bastante conhecida por causa desses eventos ufológicos e por isso ele acabou entrando em um grupo de ufologia, onde ele conheceu a Mariko e o pai dela. O pai da Mariko, ele criou um grupo, meio que uma reunião que eles fazem para debater esses eventos ufológicos. O problema é que o pai da Mariko, ele começou a ficar muito preocupado porque as pessoas iam para lá mais para verem a Mariko, porque ela era muito bonita, do que por conta da ufologia. Ele até não queria que a Mariko participasse disso, só que como a Mariko ela gosta muito desse tema, ela se recusou a não participar. Acontece que ele falou que por algum motivo, depois de um tempo, eles começavam a parar de enxergar ela. E obviamente, sempre que uma pessoa nova entrava naquele grupo deles, a pessoa conseguia ver a Mariko normalmente. Acontece que um dia dessas reuniões, eles estão debatendo sobre um tema X ali, e um cara, ele decide falar sobre outro tema, ele decide falar sobre abdução alienígena. Ele levanta esse tema porque ele fala que ele foi abduzido. Ele fala que há um tempo atrás, ele acabou dormindo, ele acordou, não conseguia saber onde ele estava, sabia que era um lugar muito branco e que ele viu duas criaturas que ele não conseguiu identificar. Depois disso, ele acordou em um parque, ele não sabe como, e ele descobriu até mesmo que ele está com uma cicatriz na cabeça. Então ele acredita que ele sofreu uma lobotomização, alguma coisa assim, por isso ele não está mais enxergando a Mariko. E depois que ele fala isso, todos ali entram meio que numa euforia, porque todos estão com o mesmo sintoma, aconteceu a mesma coisa, eles têm até mesmo a mesma cicatriz. Eles começam então a tentar atacar a Mariko, e é quando o pai dela aparece ali e chuta todo mundo de lá. Acontece que o cara que defendeu a Mariko, que era novo ali, então ele podia enxergar ela, ele defendeu a Mariko, então o pai dela deixou ele ficar lá. Ele dá um pouco de vinho pra ele, a Mariko tá bastante chateada com tudo que aconteceu, então eles bebem e os dois acabam dormindo, tanto a Mariko como esse outro cara. E é revelado o que tá acontecendo. É revelado que o pai dela, ele pegava essas pessoas desse grupo, drogava as pessoas e depois ele fazia uma cirurgia implantando no cérebro dele, no lóbulo da visão, impedindo com que eles vissem a Mariko. Eles conseguem ver tudo, menos a Mariko. Eles só conseguem ver ela de longe. Quanto mais ela se aproxima, mais a existência dela desaparece. E ele fala pro assistente dele ali que ele não tá fazendo isso por maldade, ele só quer manter a filha dele segura. O problema é que depois que ele fez essa cirurgia e largou o cara no meio do parque, o cara se lembrava de poucas coisas. Ele se lembrava de ter dormido na casa do pai da Mariko e depois de ter acontecido tudo isso. Então alguma coisa aconteceu na casa da Mariko. O problema é que depois de um tempo, todas aquelas pessoas que não conseguiam mais enxergar a Mariko foram e tentaram sequestrar ela, porque ela era um alienígena que estava atraindo eles para fazer experimentos com eles. O Kurata ele tenta impedir isso daí, só que acabam acertando ele na cabeça com uma pedra. Infelizmente, o corpo da Mariko é encontrado depois sem vida, todo desfigurado. E o Kurata, ele vai, depois que descobre todas as experiências que o pai da Mariko estava fazendo com aquelas pessoas, obviamente ele é preso, só que ele fala que ele nunca quis machucar ninguém, ele só queria proteger a filha dele. Acontece que quando o Kurata ele volta para casa dele, ele fala que ele nunca comentou isso com ninguém, mas por algum motivo ele tá vendo flashes da vida da Mariko, coisa que ele nunca havia visto antes. A história começa com o homem caminhando em uma noite quando ele encontra uma mulher bizarra. E por algum motivo, essa mulher bizarra acaba atacando ele e lambendo ele. Quando ele chega em casa, ele tá bem assim, né, pasmo com o que aconteceu. E ele fala sobre esse estranho acontecimento de uma mulher bizarra que acabou lambendo ele na rua e tal. Só que ele nem sabe o que aconteceu com essa mulher, que depois disso ela saiu correndo. O problema é que o cachorro acaba lambendo ele e ele fica bastante assustado. A Miko, então, a noiva desse cara, ela fala pra ele ir tomar um banho. O problema é que nessa lambida que a mulher deu nele, tinha alguma substância tóxica que acabou matando o noivo dela e o cachorro que havia lambido ele também.
Depois disso, vários casos dessa mulher atacando as pessoas na rua começou a acontecer. E como a polícia não conseguia dar jeito nessa mulher, os próprios moradores ali decidiram fazer uma vigília para conseguir encontrar essa mulher e tomar providência. Isso não demora muito, eles acabam encontrando aquela mulher e conseguem capturar ela. Essa mulher ela é presa e é até mesmo dito que todas as pessoas que foram lambidas por ela e sobreviveram, eles acabaram pegando uma fobia terrível a lambidas. Um tempo depois, a Miko ela tá no bar e ela conhece uma garota chamada Nagaoka. A Nagaoka começa a conversar com ela e tal, ela começa a ter uma certa amizade com a Nagaoka, até que ela comenta que a mulher que lambia as pessoas acabou fugindo da prisão e ninguém sabe como ela fez isso. A Miko ela fica revoltada, como que as pessoas deixaram uma mulher dessa fugir, sendo que ela é extremamente perigosa. A Nagaoka, então, ela tem uma ideia. Como ela fica ali pelo bairro, ela decide envenenar essa mulher que terminaria com esse problema para sempre. A Nagaoka, ela fala que ela consegue um pouco de cianureto. Cianureto, para você que não sabe, ele é um veneno, só que ele foi meio que criado para matar pulgas e pequenas pestes. Só que em grande quantidade, isso pode matar uma pessoa muito rápido, em questão de minutos. A Miko, ela fica meio assim no impasse sobre fazer isso, só que como ela quer colocar um fim naquela mulher, ela decide aceitar. Ela então faz isso, ela começa a sair na rua com um pouco daquele cianureto perto dela. E a ideia seria, quando a mulher fosse lamber ela jogar um pouco de cianureto no lugar que essa mulher estivesse lambendo. Assim ela acabaria ingerindo aquilo e morreria. Depois de um tempo, ela acaba conseguindo encontrar essa mulher e ela faz exatamente isso. O problema é que quando aquela mulher começa a espumar por causa do veneno, ela arranca a língua dela. E depois disso, ela morre. O bizarro é que a língua tenta entrar na boca da Miko, só que a Miko consegue cuspir aquilo para fora. Um tempo depois, ela fica mais tranquila, encontraram o corpo daquela mulher, ela tá morta. Só que ela começa a achar um pouco estranho, porque ela tenta ligar para Nagaoka, só que ela não consegue ligar para ela. E ela até acha um pouco estranho, porque na hora que a mulher caiu morta, ela deixou cair um óculos que era muito parecido com o óculos da Nagaoka. Um tempo depois ela acaba conhecendo um rapaz, os dois começam a se encontrar, começam a ter um relacionamento. E uma noite, quando eles vão se beijar, meio que para consumar o relacionamento deles, aquela bizarra língua sai da boca do cara e entra na boca da Miko. E como ela tinha ingerido cianureto, os dois acabam morrendo por conta disso. Depois disso é relatado que foi visto uma espécie de língua gigante saltando por aí, só que ninguém nunca mais viu essa criatura. A história começa com o Junji Ito falando que ele tem duas irmãs mais velhas e elas sempre gostaram de histórias de terror, até que elas apresentaram um mangá de terror do Kazuo Umezu chamado A Professora Múmia. Ele gostou bastante daquela obra dele, ele ficou bastante fascinado pelas criaturas, pelas histórias que aquele mangaka criava. Ele fala que ele comentou com um amigo dele sobre isso, o amigo dele até falou de obras interessantes e muito boas do Kazuo Umezu, só que ele não tinha dinheiro para comprar esses mangás. Em um dos aniversários dele, a irmã mais velha dele, sabendo que ele gostava, decidiu dar um mangá de presente para ele do Kazuo Umezu. O problema é que elas deram o volume 11 para ele, sendo que ele não tinha lido nenhuma das anteriores. Ele conta que mesmo assim ele leu aquele mangá sem entender muita coisa, só que ele ficou fascinado por tudo que estava acontecendo. E o mais triste de todos é que ele fala que entre todas as obras que o Kazuo Umezu fez, ele fala que uma até ganhou uma adaptação em anime. O problema é que o canal que esse anime ia passar não passava, porque ele morava bem no interior, então nem isso ele conseguiu assistir. E acontece que a irmã, bem trolladora dele, sabendo que ele estava desesperado, angustiado para assistir esse anime, ela falou que tinha uma notícia falando quando que iria passar. Então ela entregou um papel para ele com a suposta data que esse anime ia passar lá. Só que quando ele abriu o papel, estava escrito que não ia passar. Ele conta que conforme ele foi crescendo, ficando mais adulto, ele começou a ter mais contato com as obras do Umezu, saca? Até um dia que ele já estava escrevendo os mangás dele de terror, até que ele foi escolhido para fazer uma adaptação em um mangá de um filme do Kazuo Umezu. Ele fala que ele ficou bastante receoso, ele não sabia se ele conseguiria, porque ele já estava com um cronograma bastante apertado, que ele tinha bastante obras para fazer, então ele não sabia se ele conseguiria dar conta. Ele fala que ele até fez um esboço de como seria o visual do Kazuo Umezu, até mesmo da criatura que ele ia desenhar, só que por conta dos prazos ele não conseguiu adaptar essa história desse filme.
Tanto é que depois ele foi assistir esse filme no cinema e ele teve a certeza que ele jamais estaria aos pés de adaptar um filme tão maravilhoso como aquele era. E ele termina essa história falando que depois de muito tempo ele finalmente teve o privilégio e a honra de ir visitar o apartamento do Kazuo mesmo. E é dessa maneira que acaba a primeira parte de Vênus Invisível. Vênus Invisível, ele é uma das histórias mais intrigantes do Junji Ito. Falando rapidamente sobre as 5 obras que eu contei aqui, a primeira dos Bilhões Solitários é uma das mais angustiantes, porque, cara, você encontra pessoas que não é só um serial killer que ele mata as pessoas brutalmente, ele pega e costura as pessoas umas nas outras, o que é uma coisa quase sobrenatural, sabe? Beleza, pegar 2 pessoas, matar as 2 e costurar uma na outra até seria supostamente possível de fazer. Agora, você fazer enfeites de Natal com corpos humanos é uma coisa aterrorizante de se imaginar que alguém consegue fazer, tanto que os próprios personagens acreditam que não é possível que uma única pessoa esteja fazendo isso. É como se fosse uma entidade sobrenatural. O mais interessante disso tudo é a ideologia, digamos assim, dos Bilhões Solitários, porque ele fala que se você, beleza, você tem a sua família, você tem seus amigos, vocês não estão totalmente juntos, vocês só vão estar juntos quando vocês se tornarem praticamente um único ser. Então ele não está simplesmente pegando as pessoas, matando e costurando à toa. Eles têm uma deturpada ideologia que meio que é muito bizarra isso, sabe? A Poltrona Humana, eu já tinha ouvido falar desse conto, só que eu nunca consegui terminar de ler ele pra saber, só que a história dele é bastante perturbadora. Mano, se você já fica assustada com um stalker, algum maluco doente te perseguindo, imagina a pessoa ser doente ao ponto dela conceber uma poltrona, fazer todo um esquema ali para conseguir ficar lá, ter toda uma circulação de ar, comida, água, para ela não morrer, para ela ficar sempre próximo de você. É uma coisa pra lá de doentia. Ainda mais depois que você descobre que o cara conseguiu pegar a mulher, não só fez a mulher viver com ele ali dentro daquela poltrona, como também teve filhos. Isso é uma das coisas mais perturbadoras e bizarras dessa história. E o mais doentio de tudo isso é que, aparentemente, o filho dele continuou levando essa tradição, digamos assim, adiante. Até porque ele vê uma mulher que tem meio que o mesmo trabalho da mãe dele. Então ele faz exatamente a mesma coisa. É uma coisa bastante bizarra. É como se aquilo não tivesse fim, fosse sempre ficar acontecendo de novo. A Vênus Invisível eu acho mais interessante porque não é um terror assim, pá, tipo, se você leu já os Bilhões Solitários, a Poltrona Humana, a Mulher Lambedora, quando você vai pro Vênus Invisível, ele não é um terror tão assim assustador, ele tá mais para um sci-fi, bastante interessante por sinal. Porque começa com a premissa, uma garota que ela não é vista, ela é vista de longe, mas quando ela se aproxima, ela fica invisível. Você fica, pô, por que será, né? E por que só a garota? Porque não, tipo assim, no campo de visão dela, tipo, vocês estão me vendo aqui. Não é como se eu ficasse invisível e vocês não vissem a cadeira que eu tô sentado ou a parede. Não, a cadeira e a parede vocês veriam normalmente. Isso é uma coisa que fica bastante estranha. Aí o Junji Ito faz esse negócio dessa cirurgia para implantar um chip no lóbulo visual e tal, beleza, ele dá uma passada de pano, mas a gente aceita porque é ficção científica, né? Então tá tudo bem. Mas eu acho isso bastante interessante porque ele mexe com esse lado sci-fi também, de ficção científica, ele não fica só no terror. Tudo bem que depois, infelizmente, acabou ocasionando no assassinato brutal da Mariko, só que você percebe que não é tão assustador assim. Essa história até mesmo me lembrou a história do mangá Remina, que eu já trouxe aqui para o canal, que mostra que os seres humanos são uma verdadeira ameaça. A Mulher Lambedora ela é uma das histórias mais desconfortáveis, porque, cara, beleza, tem gente que gosta de um cachorrinho aqui lambendo, um gato, beleza. Agora você pegar uma mulher que acaba te atacando e ela não quer nada, ela apenas lambe a pessoa e vai embora, ela não ganha nada com isso, não é como se ela passasse essa maldição adiante. Então ela simplesmente ataca as pessoas e lambe, não tem motivo para ela fazer isso. E o mais bizarro de tudo é que parece que é como se fosse uma possessão. Depois que você descobre que é uma espécie de língua, um ser que parece ter uma língua, tipo um tumor, sei lá que praga era aquela, dá pra perceber que é como se a pessoa ficasse meio que hipnotizada por aquilo, porque quando você descobre que a Nagaoka é aquela mulher lambedora, então você percebe que provavelmente era só durante a noite que isso acontecia, porque essa mulher só atacava de noite e ela não fazia distinção se era homem, mulher, criança, animal, não, ela atacava tudo.
Então é bastante interessante também essa premissa. Agora a história do Junji Ito, eu não sei se ela tá no meio exatamente dessa edição, é uma coisa boa porque meio que quebra o ritmo, sabe? Você tá vendo a história assustadora, indo, daqui a pouco é uma história de comédia, meio que contando um pouco da vida do Junji Ito, algumas curiosidades, só que eu acho que ela quebra um pouco o clima. No meu ponto de vista, seria muito mais inteligente você pegar essa história e colocar ela como última. Eu até pensei, quando eu estava gravando esse vídeo, em deixar ela realmente para a parte 2 e deixar ela para o final, porque quebraria o ritmo. Só que como eu priorizo meio que a sequência das histórias das edições, então eu decidi contar ela logo na primeira parte mesmo. A história é interessante, é bom quando você descobre um pouco desse lado mais pessoal do autor, você começa a entender mais como a mente dele funciona, como ele cria essas histórias. Até por isso aquela edição do Calafrios, que mostra como ele teve a ideia para os episódios, é bastante interessante também. Eu gosto de saber dessas curiosidades. Só que o problema dessa edição é justamente isso, ela quebra o ritmo das histórias. Se você está lendo todas as histórias, assim, você lê ela, para você ir para a próxima história, que é, se não me engano, é o amor fora desse mundo, alguma coisa assim, você vai perceber que para você começar a entrar no clima da próxima história de terror, leva um certo tempo. Então eu acho que deveriam ter pegado essa história e colocado como última história. Na parte 2 eu vou contar o resto das histórias aqui, eu também vou falar um pouco dessa edição, porque ela é uma das edições do Junji Ito mais bonitas que eu tenho aqui na coleção. Então se vocês quiserem saber as próximas histórias dessa edição também, quiserem ver um pouco dessa edição também, que como eu falei é uma das mais lindas que eu tenho aqui na minha coleção, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, comentar o que vocês acharam dessas 5 histórias, comenta qual foi a história que você mais gostou dessa edição aqui do Vênus Invisível. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.